O planeta Terra deveria chamar planeta Água. Isso porque mais de 70% do território do mundo é coberto por ela. Os oceanos são praticamente uma incógnita para nós seres humanos. Sabemos mais do espaço do que mesmo do fundo do mar, já que é tão, mas tão profundo em alguns pontos que nós não conseguimos explorar direito. O pouco que nós exploramos, acabamos encontrando coisas completamente estranhas que você não vai acreditar, e é isso que nós iremos ver aqui hoje. Eu sou o Poké e hoje nós vamos ver coisas estranhas encontradas no fundo d'água. Então já vai deixando seu like, clica muito no botão do like, se inscreve aí embaixo se você não for inscrito e ativa a notificação porque tem vídeo novo todo dia no canal. Vamos lá então pra gente ver quais são essas coisas que ficam debaixo d'água. Uma expedição particular no ano de 2013 conseguiu resgatar o motor do foguete que levou o homem para a Lua. Esse motor estava no fundo do Oceano Atlântico e quem resgatou ele foi o Jeff Bezos. Se você não sabe quem ele é basicamente o dono da Amazon, a maior empresa do mundo. Os destroços da Apollo 11 estavam a 4 km de profundidade e foram localizados pelo Jeff. Esse motor foi usado na Apollo 11 em 1969 e ele caiu no fundo do oceano justamente porque naquela época as naves não eram reaproveitadas. O foguete decolava e assim que ele levava o homem lá em cima no espaço, o motor, que já não tinha mais uso, ainda não tinha tecnologia para tentar meio que pousar ele novamente. Então ele era jogado na água para não machucar ninguém e ficava perdido por lá. Durou aproximadamente 3 semanas o resgate dele, já que foram necessários utilizar equipamentos bem complicados. O motor foi resgatado e está sendo recuperado pela empresa de Jeff Bezos e, de acordo com ele, logo ele irá colocar em um museu que fica em Washington, nos Estados Unidos. Um grupo de amigos mergulhadores costumam se aventurar em rios, lagos e por aí vai, em busca de tesouros perdidos no fundo das águas. Durante um desses mergulhos, que ele utiliza equipamentos profissionais e consegue enxergar melhor debaixo d'água, ele conseguiu encontrar um iPhone. E como todos nós sabemos, iPhones são a prova d'água. Aquele celular havia sido perdido por alguma pessoa que estava nadando no rio e ele acabou caindo e se afundando e ficou lá durante semanas. Mesmo assim, não entrou água dentro do sistema do celular. O homem levou o iPhone para casa, secou muito bem ele, colocou para carregar e ainda conseguiu encontrar o dono do celular. Hey, how you doing, Jake? This is it. That is it. There you go. Oh my So it goodness. still turns on and everything. O celular era um iPhone 11 Pro e sim, ele estava funcionando perfeitamente. E o dono dele, obviamente, ficou muito feliz por ter conseguido recuperar o seu celular. Ah, e pra você que tá achando que é fake, no iPhone existe uma coisa que se chama Perdi o meu iPhone. Você clica lá na internet, marca a opção e se você perder o seu celular e alguém encontrar, vai aparecer uma mensagem lá com o seu número de telefone para entrar em contato. Foi assim que conseguiram devolver. O fotógrafo submarino Jason Kairis uniu sua paixão pelas artes e também pelos oceanos e decidiu criar o MUSA, um museu dentro d'água. Ele fica localizado em Cancún, no México, e ele foi montado utilizando estátuas. Exatamente, se você for até lá e mergulhar, você vai encontrar várias estátuas pelo fundo das águas. Esse projeto foi criado em 2006 e a utilidade dele foi para juntar duas coisas: o turismo, obviamente você poder mergulhar e ver as estátuas, e também a criação de recifes artificiais para a vida marinha, já que as estátuas acabam abrigando alguns tipos de peixes que obviamente vai virando aquele ciclo e criando um refice artificial. Existem aproximadamente 500 esculturas e elas são feitas de um material que não polui a água e sim ajudam ainda mais o ecossistema dos oceanos.
Dois amigos mergulhadores resolveram ir até o rio para explorar. Depois de encontrar diversas coisas bizarras, como cones, tênis, panelas e muito mais, eles pensavam que não iriam encontrar nada de interessante no rio. Mas sim, gente, eles conseguiram encontrar um tesouro. Basicamente, eles encontraram uma caixa, uma espécie de baú do tesouro antigo que estava cheio de supostas moedas de ouro. E obviamente que eles ficaram todos felizes na hora que encontraram. Seria até feliz se não fosse uma pegadinha. Basicamente, um deles decidiu aprontar. Colocou lá o baú do tesouro com essas moedas falsas de ouro para tentar enganar o seu amigo. E sim, deu certo, já que ele achava que estava milionário. Mas na verdade aquelas moedas eram falsas. Já pensou se fosse verdade? Seria bom, né? Imagina só você estar curtindo uma tarde de mergulho em um lago e acabar se deparando de cara com isso aí. Muitos mergulhadores já se assustaram com essa estátua que você está vendo. Sim, ela é uma estátua de um tubarão que tem os dentes enormes. Como o lago tem a água bem escura, dependendo do dia que você estiver mergulhando e não tiver muito sol, você tem que usar uma lanterna ou alguma coisa assim. E na hora que apontar para essa estátua, você vai levar um baita de um susto, achando que é um gigante peixe tentando te devorar. Essa estátua ela é feita de fibra de vidro e foi colocada ali em 2007 por alguns adolescentes que estavam gravando uma curta-metragem. Depois que foi colocado ali, ninguém conseguiu tirar e decidiram deixá-la mesmo, já que é algo engraçado. A maioria dos mergulhadores locais conhecem essa estátua e sabe que quando eles vão mergulhar, eles podem dar de cara com ela e não se assustam. Porém, os mergulhadores que vêm de fora, na maioria das vezes não conhecem e levam um baita de um susto até descobrirem que é uma estátua de vidro. Imagina só você mergulhar no fundo de um oceano, tentando ver peixes, corais e por aí vai, e se deparar com milhares de pneus. É isso que vai acontecer se você mergulhar em Fort Lauderdale, na Flórida, nos Estados Unidos. Em 1972, as pessoas que comandavam a cidade naquela época estavam ficando preocupados, já que a vida marinha e os corais estavam sumindo. Eles então tiveram a genial ideia de pegar diversos pneus, jogar dentro da água, um amarrado no outro, tentando fazer meio que uma espécie de recife artificial, já que os pneus atrairiam os peixes que iriam tentar se esconder neles e criariam um ecossistema. O problema é que não deu muito certo. Foram jogados aproximadamente 2 milhões de pneus dentro do oceano, só que na verdade não ajudou em nada e não criou um recife artificial. Na verdade, destruiu os recifes que estavam nascendo ali. Os pneus acabaram se soltando e muitos deles foram levados com a correnteza e acabavam atrapalhando o pequeno ecossistema que havia ali. Aproximadamente 62 pneus já foram removidos. O problema é que esse número é bem pequeno se você levar em consideração que foram jogados mais de 2 milhões. Vai ser muito difícil tirar todos esses pneus de dentro d'água. Em 1º de setembro de 1985, uma equipe de oceanógrafos conseguiram localizar o famoso navio Titanic no fundo das águas. Os destroços dele estão submersos a 3.800 metros de profundidade e ele conseguiu ser filmado através de um submarino com câmera que foi utilizado. Foram 73 anos procurando pelo navio e sim, deu certo de encontrarem e fizeram filmagens que são espetaculares. Dá pra você ver que o navio está, entre aspas, inteiro lá no fundo da água. Obviamente que ele está destruído devido ao fato de ficar muito tempo debaixo d'água e também de ter meio que se formado alguns corais por ali. Todo o material coletado pelas filmagens serviu também para tentar descobrir a real causa do acidente que causou o naufrágio do Titanic. Alguns documentos e também pertences, joias e por aí vai foram resgatados do navio.
Não sei se você sabe, mas a internet do mundo inteira é ligada por cabos. É isso mesmo, tem cabos que ligam o Brasil até o Japão, Estados Unidos e por aí vai. Esses cabos atravessam o oceano e sim, eles ficam no fundo d'água. Inclusive, a Google também tem alguns cabos de fibra que ficam no fundo do oceano e que uma das câmeras de segurança desses cabos conseguiram flagrar o exato momento que um tubarão se confundiu. Ele achou que os cabos de fibra eram um alimento e tentou atacar. Se a sua internet cair em casa, talvez seja um tubarão atacando um cabo. Brincadeiras à parte. Ele não chegou a danificar o cabo, mas dá pra ver que ele tava ali tentando morder bem forte e tal. Mas é bizarro pensar que tem cabos atravessando os oceanos apenas para nós utilizarmos a internet. No Canadá, para criar uma hidroelétrica gigante, foi necessário inundar algumas cidades que passavam no caminho desse rio. O rio se chama St. Lawrence e é um dos principais rios no Canadá, já que as águas dele é utilizado para fazer a energia elétrica. A cidade de Augustenville era a maior cidade que tinha no caminho dele e ela precisou ser inundada. Alguns mergulhadores decidiram, depois de vários anos, fazer algumas filmagens no fundo deste rio para ver como estava a cidade completamente inundada d'água. As imagens são surpreendentes. Dá para você ir vendo o estilo da construção, que era bem medieval, tanto é que até mudaram o nome. Lá agora se chama Aldeias Perdidas, já que são vários conglomerados de cidades que foram inundadas. Isso aí aconteceu em 1941, faz muito tempo, mas mesmo assim dá pra ver que debaixo d'água ainda existem bastantes construções das cidades. Esse foi o vídeo, deixa seu like, beijão, falou!